foi o povo que pediu, veio de uma ordem horizontal. Saul, um grande estrategista de guerra, venceu algumas guerras, mas você não vai encontrar Saul, primeiro monarca de Israel, sentir a necessidade de trazer de volta a arca do Senhor para o seu lugar. Mas entre as ovelhas diz a história que havia um jovem que era desprezado pela sua própria família. Pasme os senhores que Davi não estava a cuidar de ovelhas, porque era o rapa do tacho, menos favorecido de uma ordem hierárquica dentro da sua casa. Davi só estava a cuidar de ovelhas porque era desprezado pela sua família. Haja visto, Davi não era nem conhecido neste tempo como o Davi da casa de Jessé. Era conhecido como o amaldiçoado, o maldito da casa de Jessé. Deixa isso para outro dia. Davi, na verdade, que está tomando o trono, Davi que na verdade não tinha nada a ver com o contexto para ser rei. Os senhores bem sabem mais do que eu, que dentro de uma monarquia, dentro de um sistema ou de um regime monárquico, quando o rei morre, é o príncipe, o primogênito que toma posse do trono. Davi não tem características humanas para ser rei. Foi simplesmente a adoração, a devoção de Davi que está conquistando o coração do eterno Deus. Permita-me parafrasear. Parece-me que neste tempo, um tempo que Davi estava junto das ovelhas, quando o eterno Deus de Israel procurava um adorador, quando Deus se inclinava dos céus à terra, a busca de uma singela e perfeita adoração. Quem é que Deus achava? O desprezado Davi, a dedilhar a sua harpa. E parece-me que uma das músicas de Davi era mais ou menos assim: ninguém dá nada por mim, mas o Senhor é a essência da minha vida. O Senhor é a primazia da minha vida. O que conquista o coração de Deus é a singeleza de uma adoração. O que conquistou o coração de Deus, que fez Deus arrancar Davi de entre as ovelhas e colocar sob o trono em Israel, foi simplesmente a singeleza de uma adoração, de uma devoção a Deus. Esse Davi que na verdade foi aclamado ou reconhecido como rei por 3 vezes. Quem é que não se lembra? Primeiro na sua casa, quando Deus dá ordem ao sacerdote encher o vaso ou o chifre de azeite, porque Deus tinha escolhido para si um novo rei em Israel. Foi na sua casa a primeira vez, segundo em Hebrom e terceiro em Jerusalém. Parece-me que quando Davi está por tomar posse do trono em Jerusalém, Davi está sentindo falta de algo. Davi está sentindo falta da presença do Senhor. Haja visto, a tão conhecida pergunta está sendo soada. A tão conhecida pergunta está sendo dita: onde que está a arca do meu Senhor? A resposta foi: está na casa de Abinadab. São 20 anos que a arca está. São 20 anos que o povo está acostumado com a ausência da presença. São 20 anos que o povo está acostumado com as coisas fora de seu devido lugar. Foi Davi que sente a necessidade de uma mobilização para trazer de volta a presença de Deus para o seu lugar. Davi está chamando, está convocando 30.000 homens, homens capazes, homens que sabiam tudo acerca de uma liturgia, de se o carregar ou se o transportar a arca do Senhor. Eles estão chegando na casa de Abinadab. E desta feita, Aiô e Uzá, filhos do sacerdote, estão confeccionando um carro de boi, colocando a arca em cima deste carro, está transportando a arca para Jerusalém. Mas na eira de Nacon uma tragédia acontece. Os bois estão tropeçando, a arca está pendendo, e Uzá coloca a sua mão para segurar a arca do Senhor. Diz o texto sagrado que o eterno Deus abriu uma rotura, um buraco na caixa torácica, e fulminou a Uzá ali. E diz a Bíblia Sagrada que morreu Uzá junto da arca do Senhor. Aí Davi, o rei de Israel,
está conjecturando em si e perguntando: como virá a mim a presença do Senhor? Uma pergunta soa. Todas as vezes que nós lemos esse texto, uma pergunta ressoa em nossas mentes, na nossa alma: por que é que Deus matou Uzá? Se a intenção de Uzá era uma das mais nobres e melhores intenções possíveis, haja visto, Uzá estava transportando, junto com o rei de Israel, a Arca da Aliança para o seu lugar, para Jerusalém, para o tabernáculo em Jerusalém. Você pode me responder que Deus matou Uzá, como diz o versículo bíblico: e o Senhor feriu Uzá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta irreverência, diz o texto bíblico. Só que na verdade, irreverência não mata ninguém. Irreverência na verdade não é doença. Irreverência na verdade é similar à febre. E o que é febre, pregador? Febre é quando algo está errado dentro do nosso organismo. O que é febre? Febre é um alarme do nosso organismo, querendo dizer que existe alguma coisa errada dentro de nós. Irreverência não mata. Não mata não. Porque na verdade, se irreverência matasse, todas as vezes que alguém estivesse reunido na casa do Senhor, como nós estamos aqui hoje, para celebrarmos a Deus, a bondade de um Deus que vocacionou, que chamou homens idôneos para fundar uma grande obra nesta cidade. Se todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, como estamos reunidos aqui nesta noite, para celebrarmos a Deus, um ano mais de existência na vida da missionária que está aqui, e alguém de uma forma displicente levantasse do seu lugar e saísse a desfilar nos corredores da igreja, haveria uma morte. Irreverência não mata. Não mata não. Porque se irreverência matasse, todas as vezes que nós estivéssemos reunidos para adorar a Deus, e alguém colocasse um chiclete dentro da sua boca e começasse a mascar na hora do culto a Deus, entendam por favor, nós estamos aqui celebrando, é um ajuntamento de homens, é uma reunião de homens, mas que estamos juntos para tributarmos um culto a Deus. Culto aqui não é para uma igreja, culto aqui não é para uma denominação, o culto aqui é para o Deus que nos chamou, o culto aqui é para o Deus, é para o Deus que deu uma visão para os patriarcas que estão representados aqui, pelo nosso muito digno pai, para o nosso muito digno pastor. O culto aqui é o culto a Deus. Se todas as vezes alguém estivesse mascando chiclete, parece que tem gente, meu pastor, que é tão irreverente, que se bobear faz até bola na hora que está mascando o chiclete, haveria uma morte. Irreverência não mata. Não mata não. Porque se irreverência matasse, todas as vezes que nós estivéssemos, pastor Luiz, cultuando a Deus, e o celular tocasse, e nós esquecêssemos de desligar a campainha do celular e atendêssemos o telefone na hora que o Eterno estivesse falando conosco, haveria uma morte. Você já viu como a gente atende telefone dentro da igreja? A gente se assenta, se esconde atrás do irmão que está na nossa frente e falamos assim: alô, eu não posso falar, eu estou na igreja, o pastor está de olho em mim, fala logo. Haveria uma morte. Irreverência não mata. Não mata não. Então por que é que Deus matou o jovem? Se a sua intenção era uma das melhores intenções possível. Tem uma máxima, tem um adágio que diz que de boas intenções aquele lugar está cheio. Irreverência não mata, não mata não. Por que é que Deus mata Uzá? Deus mata Uzá. E para você entender, 2 minutos eu conto. Você precisa retornar 20 anos na história, quando Uzá ainda era uma criança, quando a arca foi devolvida pelos filisteus, quando o seu pai Abinadab está dando guarida à arca,
está ministrando, cuidando. Era ofício do sacerdote cuidar e zelar pela presença do Senhor. Ele ainda era uma criança que, como toda outra criança, uma criança inocente. E permita-me conjecturar, e mente de pregador viaja muito e você sabe disso. Eles brincavam como toda criança que se preza brinca. E a sua mãe lá do lado de fora falava: menino, cuidado com a arca de Deus. Menino, tome cuidado com a arca de Deus que está aí. Ele tocava, quem sabe se fosse hoje, brincava de pega-pega, tocava na arca e nada fazia, porque era o toque de uma criança inocente. Mas o tempo está passando, e parece-me que as características de fora, as características de um povo ou de uma nação que está acostumado com as coisas fora do seu lugar, as características de um povo ou de um contexto, de um povo ou de uma nação que estava se acostumando com a ausência da presença, começa a entrar dentro de Uzá, começa a entrar dentro de Aiô. Eles crescem sem temor, eles crescem como filhos de sacerdotes, e por que não dizer, seriam possivelmente a bola da vez, depois de seus pais, seguiriam o ministério sacerdotal de que seu pai havia recebido da parte de Deus. Eram os sacerdotes, e todo mundo que é sacerdote tem acesso tinha sim, mas estão crescendo, e já não estão mais valorizando a presença, estão crescendo, e o amor pela presença não é um amor que deveria estar dentro do seu coração. Davi convoca 30.000 homens, e se a gente for parar para pensar, a festa estava posta, a orquestra de Israel estava tocando, os 30.000 estavam junto na mobilização do rei Davi. O sacerdote Abinadab está junto com seus filhos. Os seus filhos, por sua vez, estão construindo um carro de boi, estão colocando a arca em cima do carro. E permita-me falar, quem sabe Uzá está em cima do carro, porque a bola da vez agora era Uzá. Quem sabe Uzá estava em cima do carro, porque existia uma multidão que estava o assistindo. O carro estava andando, e não importava para Uzá se ele estava ferindo os mandamentos de Deus, não importava para Uzá se ele estava ferindo os preceitos divinos. Os senhores bem sabem que a ordem de Deus não fora para a arca ser carregada em um carro de boi. Carro de boi é sistema e costume pagão. Quem fez o carro foram os filisteus. Uzá está simplesmente imitando o sistema pagão. Uzá está simplesmente imitando as coisas de fora e trazendo para o lado de dentro. E para ele parece, eita glória a Deus, para ele parece-me que não importava se a santidade de Deus estava sendo ferida. O que importava era que o carro estava andando, o que importava é que as pessoas estavam aplaudindo. Os senhores sabem que a ordem de Deus para o culto levítico dos sacerdotes provenientes da tribo de Levi seriam levar a arca de Deus, aleluia, em marcha nupcial, com toda a reverência, mais ou menos assim. Me ajude aqui o senhor, por favor. O senhor também, por favor. Vem aqui, pastor Luiz, me ajuda. A arca que tinha 2 varões, fica aqui na frente. O senhor virado para lá, por favor. Aqui, em fila com ele. Aqui, alinhado com ele, assim, por favor. Aqui, assim, assim. Isto. Olhe para cá para o senhor entender. Segurando no varão da arca, com toda reverência, levando a arca em marcha nupcial, com todo temor, com todo tremor. Muito obrigado. Mas para eles não importava se o mandamento, se a cartilha de Deus,
estava sendo rasurada, estava sendo rasgada. O que importava era que o carro estava andando, a música estava tocando e o aplauso estava chegando. Era Uzá que estava. Era Uzá que estava em cima do carro. Em um contexto de ausência de Deus, em um contexto que o povo estava acostumado com as coisas fora de seu devido lugar. Quando eu vejo este texto, quando eu vejo, 5 minutos eu termino. Quando eu vejo este texto, quando eu vejo esta história, parece que a história repete-se. Porque tem muita gente que não está preocupado com presença. Tem muita gente que já não ama mais a presença. Tem muita gente, oh meu Deus do céu, tem muita gente que parece, eita glória a Deus, que não importa. Parece que não importa neste contexto, o contexto odierno do século 21, que nós usamos dizer que é o contexto de contrapé. O que é contrapé, pregador? Contrapé é um termo técnico futebolístico. É quando o atacante chuta a bola para o gol, resvala na perna do zagueiro e muda a trajetória da bola. O goleiro está saltando para um lado, mas a bola entra no seu contrapé. Nós dizemos que é o tempo do contrapé, para afirmarmos que nós estamos vivenciando um período de inversão de valores. Parece que aquilo que há 60 anos atrás era bom, para muitas pessoas lá fora já não presta mais. Parece que aquela devoção, aquele amor, meu Deus do céu, aquele se doar pela obra, aquele querer Deus, aquele buscar a Deus, aquela fome de Deus, parece que já não tem mais valor. Aleluia. Parece que neste tempo chamado hoje, as pessoas já não estão mais preocupadas, oh glória a Deus, já não estão mais preocupadas com a presença. O que importa é se a música é boa, não importa se na igreja tem parede preta, se tem fumaça que sobe, se tem lâmpada que está piscando. O que importa é que a música é boa. Está tudo errado, mas na verdade está dando certo, porque as igrejas estão cheias, porque o contexto está dizendo, os evangélicos estão crescendo, os cristãos estão crescendo. Parece-me que a essência de uma adoração, de um amor, de um temor a Deus, já não estão sendo valorizados em muitos lugares. E o grande perigo que a gente ocorre é quando tudo está errado, mas está dando certo. Está tudo errado. O culto não é para Deus, o altar não é mais altar, é palanque de exibição, mas está dando certo. Está dando certo. A moçada gosta, o povo aplaude, mas na eira de Nacon uma tragédia acontece. O boi tropeça, a arca pende, e o toque não é mais um toque de uma criança inocente. O toque era de alguém que estava contaminado com as características de fora. O toque era, meu Deus do céu, o toque era de alguém que já não amava mais a presença do Senhor. O toque foi de alguém que brincou com Deus, que brincou com o culto, que brincou com a santidade do Senhor. O que dói meu coração, queridos pastores, meus pais, é que ninguém foi capaz de falar para o menino: para o carro. Os 30 mil capazes, se fosse hoje, os melhores teólogos de Israel, não foram capazes de falar: para o carro, menino. O rei de Israel, sacerdotes, não foram capazes de falar: para o carro, desce do carro, quebra o carro, mata boi e volta a servir a Deus, e volta a amar a Deus, e volta a devoção a Deus. Ninguém. Entenda por favor, eu estou pregando para uma igreja que continua sendo uma igreja sadia, saudável, uma igreja que ama a palavra. Isso eu não digo sem conhecimento de causa. Isso eu digo por conhecer. Isso eu digo por conhecer a história deste ministério. Nós fazemos parte de uma igreja que não aceita carro de boi. Nós fazemos parte de uma igreja
que há 60 anos está levando arca no ombro. Nós fazemos parte de uma igreja, oh glória a Deus, que há 60 anos está dizendo: Senhor, Senhor, eu lhe amo, a tua presença é bem-vinda neste lugar, a tua presença é bem-vinda neste lugar. Mas se nesta noite, aproveita a oportunidade, não é culto do vira-vira, fala bilística, porque a gente não tem esse costume, mas aproveita a oportunidade sem fazer um pré-julgamento e sem muito menos julgar. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado, só olha para ele, só olha para a feição dele, só olha para ele, porque se esta noite ele estiver precisando quebrar carro, então diga assim: esta noite é noite de quebrar o carro. Esta noite é noite de matar boi. Esta noite é noite de fazer churrasco para celebrar com um boi morto e voltar a amar a presença, e voltar a buscar a presença, e voltar a valorizar a presença de Deus. 20 anos, nada mudou. Por quê? Porque era sacerdote, tinha acesso, mas não tinha essência. Mas 3 meses, chega na casa de alguém. Outro dia eu venho pregar sobre Obed-edom. Chega na casa de alguém que era sacerdote, mas que tinha essência, que tinha essência. Fica de pé, por gentileza, com a autorização dos nossos pastores. Eu quero que você levante a tua mão direita, por favor. Você sabia que o sacerdote 2 vezes por dia, 6 da manhã e 18 horas, removiam a cinza do altar, colocava lenha nova e soprava sobre o altar, a fim que o braseiro passasse para a lenha, porque a ordem de Deus era a seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Você sabia que Deus, olhando para mim e para você, Deus não está enxergando os seres humanos aqui? Você sabia que Deus, nesta celebração de 60 anos, está enxergando altares nesta noite? Altares que têm arca, altares que amam a presença. Mas se tiver cinza, é hora de matar o boi. Se tiver cinza, se sufocou o fogo, se apagou a presença, é hora de quebrar o carro. Levante a mão para o céu. Diga assim: Senhor, eu sei quem eu sou, escolhido por ti, sou sacerdócio real, sou escolhido por ti. Na minha vida tem a pá do sacerdote. Eu preciso aprender a remover cinza, eu preciso colocar lenha. Deus, eu não amo o carro de boi, eu amo é a tua presença. Não importa se lá do lado de fora as coisas estão loucas, não importa se do lado de fora estão brincando contigo, não importa se do lado de fora tem muita gente que diz que o Senhor está, mas o Senhor não está. O que eu quero é te amar, o que eu quero é te servir, o que eu quero é a tua presença na minha vida. Deus não precisa provar nada para ninguém. Eu farei o que vou fazer aqui simplesmente por causa de uma comunhão que Ele deu para comigo. Senhor, se és tu que está falando nesta noite, e eu me atrevo a falar assim, se foi o Senhor que me deu esta palavra, simples palavra, para pregar, Senhor, nesta primeira noite de celebração da tua essência, 60 anos nesta casa, onde tiver uma mão que se levanta, que quer a tua presença, que ama a tua presença, que diz não para o carro, mas diz sim para ti. Deus começa a renovar agora
agora é a tua igreja que está com as mãos levantadas. São um sacerdócio real que está dizendo: eu quero a tua presença na minha vida. Ó Deus, renova a vida desta irmã, renova a vida deste irmão no dom de línguas estranhas. Quem sabe faz tempo que você não fala em línguas estranhas. Esta noite o carro quebrou, a glória voltou, a glória voltou. Sinta desta presença, receba do renovo de Deus, receba desta presença, sem emoção humana, sem emoção. Se é Deus que está entre nós, e se essa presença que está aqui neste altar, receba todos desta presença de Deus, que mudará, revolucionará e te impulsionará para um novo tempo de grandezas e crescimento. Recebe da presença.